Meus irmãos, bom dia. Hoje é terça-feira. Que Deus possa abençoar esse dia. Que nesse dia seja colocada a sua vida na presença de Deus. Que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos veem pelo YouTube, Facebook e WhatsApp. Sejamos todos evangelizadores, sejamos mensageiros da palavra de Deus, sejamos sal e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 8, versículo dos 19 a 21. Ele nos fala: naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir a palavra de Deus, o evangelho que nos vem hoje. Nós vemos, meus irmãos, essa passagem do evangelho, ao primeiro olhar, ela nos parece contraditória. Nós vemos que a mãe e os irmãos de Jesus estavam ali e queriam falar com eles, queria falar com Jesus. E, ao primeiro modo, os irmãos de Jesus são esses, os seus parentes mais próximos, os seus primos. E ali, Maria, sua mãe. E Jesus mostra para a gente, nesse evangelho, que o reino de Deus não há lugar para a consanguinidade, para o grau de parentesco. Jesus deixava claro ali que o reino de Deus se conseguiria de outra forma. E ele nos fala: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ontem, no evangelho de ontem, nós vimos que Jesus nos fala que devemos ser luz para esse mundo, que nós não devemos guardar a palavra de Deus. E hoje ele nos fala que nós devemos colocar a palavra de Deus em prática. Devemos ser essa luz. Nós devemos colocar a palavra de Deus em prática. Jesus cita sua mãe por quê? Porque Maria foi aquela que, quando o anjo vem anunciar a palavra de Deus, o desígnio de Deus de ser mãe do Cristo, o Salvador, do Messias, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria viveu até a hora da cruz, do sacrifício de Jesus, do Cordeiro Santo, ser imolado na cruz para a remissão dos pecados. Em Pentecostes, quando Maria estava ali com o Espírito Santo junto com os discípulos, Maria viveu verdadeiramente segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Ela cumpriu fielmente a palavra de Deus. Maria, na sua discrição, na sua simplicidade, é exemplo para todos nós de como nós devemos acolher a palavra de Deus. Não com coisas extraordinárias. Maria fez o extraordinário. Colocou o Filho de Deus, gerou o Filho de Deus, o Messias, o Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, vivamos essa palavra. Vivamos essa palavra com amor. Que nossas ações sejam frutos dessa palavra de Deus, o qual nós escutamos e colocamos nos nossos corações. Nos nossos corações, que seja terra fértil para a semente da palavra, que ela possa crescer na nossa vida e possa produzir os frutos para o reino de Deus.
Quando essa palavra está inserida no nosso coração, nós mudamos as nossas ações. Nós vivemos de uma forma diferente. Nós colocamos em nossas vidas os valores do reino de Deus. Nós vamos nos afastando gradativamente das coisas do mundo. Por isso que Cristo pede para que nós coloquemos a palavra de Deus em prática. Essa que é a nossa missão. Viver segundo o Evangelho de Cristo, segundo aquilo que Ele nos anuncia, porque Ele quer nos conduzir para a vida eterna, para que nós possamos desfrutar dessa salvação, para que nós possamos viver plenamente a verdadeira felicidade, a graça de viver a vida eterna ao lado de Deus Pai, no reino que Ele nos preparou. Portanto, que essa vivência da palavra de Deus contagie o nosso irmão, seja luz para o nosso irmão, para que nós também consigamos resgatar aqueles que ainda vivem nas trevas. Por isso que é importante a evangelização, de nós não levarmos somente a palavra, mas através da nossa vivência, nós podermos trazer essas pessoas à luz. Essas pessoas que vivem à margem, vivem os valores do mundo. Que elas possam viver e ver a graça de se viver de acordo com a palavra de Jesus, segundo a palavra de Deus. Que a paz e o amor de Cristo esteja presente na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.